CBN, eleições 2020. 11h38 no horário de Brasília. Hoje é terça-feira, 6 de outubro de 2020, dando sequência à série de entrevistas. Hoje estamos recebendo a Inês de Paula, 51 anos, mora em Cascavel há 36 anos, é advogada, foi secretária municipal, foi secretária de assistência social por 2 vezes, portanto com 8 anos trabalhando como secretária de assistência social, e é a nossa entrevistada de hoje. Satisfação recebê-la aqui. Bom dia. Bom dia, Zé Roberto, bom dia a todos os ouvintes da CBN e também a todos que estão aí assistindo pela internet. É um prazer imenso e grata pela CBN por oportunizar nós estarmos aqui falando do nosso programa de governo. É do PP, portanto, partido que é o tem... 11. Que é o 11 que tem como candidato a vice o Léo Mion, Solidariedade. Exatamente. Os 2 partidos fazem parte desta coligação. E o que motivou a senhora a colocar o nome à disposição, a ficar à disposição da população e buscar chegar à prefeitura? Cascavel ainda não teve uma administradora, teve uma candidata, a Idalina Barreiros, em 2012. Então, ao longo da história, estava até dando uma olhadinha, são 11 prefeitos com 16 gestões, nenhuma mulher. Exato. O que motivou a senhora a participar do processo agora? É justamente isso, Zé Roberto. Essa é a oportunidade da representatividade feminina. Primeiramente, o deputado Scavinato, bem como o deputado Ricardo Barros, estiveram na minha casa para poder eu assumir o partido como ser presidente do Progressistas, o número 11. E para mim foi uma honra muito grande, até porque pela sensibilidade dele, nós temos a Cida Borghetti, tem a sua filha também, que é presidente estadual, e de motivar dentro do partido a representatividade feminina. Então, para mim foi uma construção, em pouco tempo nós tivemos a nossa chapa completa de vereadores e vereadoras e também trazer mulheres candidatas a vereadoras aqui no município de Cascavel. Então, o que me motivou foi isso, é o fato da mulher ter a oportunidade de estar no poder de decisão. Não cabe a mim, é claro, fazer uma gestão não só para mulheres, e sim mulheres, homens, enfim, toda a nossa sociedade. Então, para mim foi uma honra muito grande, é um desafio sim, é como você disse, durante todo esse período nós não tivemos uma prefeita aqui em Cascavel, e é claro, estou aqui nesse momento pedindo voto para Inês de Paula pelo número 11. Um detalhe também que chama a atenção, que é justamente esse momento que a gente observa, com algumas alterações, inclusive com as chapas para vereadora, sim, a gente observa muitas mulheres, até dentro daquilo que estabelece a legislação, não é? E talvez isso faz com que mais mulheres participem. Mas tem aquele comentário de que mulher não vota em mulher. A senhora discorda? Eu já falei aqui anteriormente no teu programa, que é um jargão que a gente tem que esquecer. Porque as mulheres, a gente tem uma sociedade, é uma cultura patriarca, e a gente está numa construção. Somos, a maioria somos, mas nós sabemos que apenas a minoria tem a sua opinião própria. Nós ainda temos essa situação da mulher que ainda acaba sendo submissa, mas isso não é culpa dela, é de uma situação cultural. Mas está mudando muito, Zé Roberto, as mulheres hoje querem ver as mulheres no poder, as mulheres hoje torcem pelas mulheres serem candidatas a vereadoras, bem como ser candidata a prefeita, que é o que a gente está vendo hoje. No Poder Judiciário, nós somos a maioria, se você fazer uma análise, mas no Legislativo, no Executivo ainda somos uma parcela muito pequena e que isso tem que mudar e depende do voto tanto das mulheres como também dos homens. E a senhora estava decidida realmente a aceitar essa orientação do partido de ser candidata a prefeita, porque houve vários convites para a senhora ser vice, até na composição, exato, querendo o PP e naturalmente a senhora como vice. A senhora, sim, rejeitou todos os convites. Rejeitei até porque é justamente isso. Por que não ser candidata a prefeita? Se eu posso ser candidata a vice, eu posso ser candidata a prefeita. Então essa foi uma tomada de decisão desde o início, até porque as lideranças do nosso partido falaram assim, Inês, nós vamos entrar sim no partido, mas queremos você candidata a prefeita de Cascavel. E o plano de governo, quais são as principais ações? Caso a senhora chegue lá, seja eleita prefeita, o que precisa mudar em Cascavel? Olha, Zé Roberto, o que é bom a gente tem que manter, né? Eu vejo assim que não cabe a mim fazer qualquer tipo de crítica. Até porque nós temos o PPA, que é o plano plurianual, que nós temos 1 ano depois de fazer todo o que está descrito nesse plano do nosso antecessor. Então eu vejo que isso nós temos que cuidar acima do dinheiro público, saber administrar, porque uma gestão pública depende dos recursos que são oriundos tanto a nível de recursos livres, como recurso estadual e federal e outros recursos. Então nós temos que ter a sapiência, a
responsabilidade, a obrigação de cuidar do nosso dinheiro e, consequentemente, fazer com que esse dinheiro público seja aportado para as políticas que são necessárias no nosso município. A senhora foi secretária de Assistência Social por 2 períodos, foram 8 anos, e teve uma boa aprovação naquela oportunidade. Eu lembro a manifestação das pessoas quando se falava da Secretaria de Assistência Social. A senhora se sente, além de mulher, mais sensível, e o que poderia fazer em relação aos menos favorecidos? Então, o meu lema, inclusive, da campanha é cuidar, proteger e inovar. A assistência foi uma escola para mim. A assistência social, eu tive a oportunidade de, logo que ingressei, falando em recurso, nós tínhamos em torno de 2 milhões e pouco para serem devolvidos ao governo federal. Eu fiquei indignada com aquilo, né? Eu estava com uma pasta na mão e ter que devolver o dinheiro público, sendo que nós temos pessoas necessitadas no nosso município. Aí me reuni com a equipe técnica, quero aqui parabenizar todos os funcionários públicos, porque são pessoas que lutam pelo município, e lá na assistência social nós temos trabalhadores e trabalhadoras que lutam pela pasta. E vamos em tempo recorde apresentar um projeto. A gente não pode deixar que esse dinheiro seja devolvido. E assim o fizemos. Quero fazer esse comparativo da importância de nós sabermos administrar. Então, dentro da política de assistência social, eu tive à frente de pessoas mais carentes, perante o CRAS, perante o CREAS, perante as casas de acolhimento. Olha só, nós fomos buscar recursos para ter o Centro da Juventude. Dentro do Centro da Juventude no Interlagos, por exemplo, lá nós temos crianças e adolescentes que têm contraturno. Eles saem da escola, é claro que agora está numa situação diferenciada face à pandemia, mas na época era assim. Lá ele encontrava o esporte, encontrava a cultura, encontrava o teatro, a música, a escrita, tudo que ele estava lá presente com pessoas capacitadas, técnicos capacitados, como o CRAS Interlagos, como a Praça Céus aqui da nossa região, da região que está aqui, a Univel, e outras obras de grande importância. E programas sociais, como o programa Família Acolhedora, que é um acolhimento familiar, onde crianças e adolescentes sofrem violência e elas têm um lar, onde famílias preparadas recebem um recurso municipal para poder dar esse respaldo às crianças e adolescentes. O programa de agricultura familiar, o Compra Direta, enfim, diversos programas, Ricardo, que fez com que eu me aproximasse da população mais carente. Não esquecendo da importância que, quando se fala de desenvolvimento socioeconômico, é justamente isso. O social e o econômico têm que seguir juntos. E a senhora observa, alguns têm se manifestado, embora a retomada da economia ela venha acontecendo com uma velocidade maior, e a vacina vai chegar aí, esse cenário vai mudar, pelo menos é o que todos nós esperamos, mas houve queda na arrecadação. Se fala que o próximo prefeito vai ter dificuldades com o orçamento. O orçamento é de quase 1 bilhão e 500 milhões, mas isso é uma projeção. A senhora imagina que, sendo prefeita, não está preparada para administrar o município com recursos que podem ser menores? Eu digo sempre, né, como administrar uma casa. Administrar com muito dinheiro é muito fácil, né? Administrar com pouco dinheiro é um desafio. E não terei esse receio, até porque a gente tem que entender que existe um tripé entre governo municipal, estadual e federal. Então nós vamos buscar recursos para isso. Não adianta eu dizer aqui, fazer promessas, vou construir isso, vou construir aquilo, se a gente sabe que a situação é delicada, é crítica. Nós temos que lutar pelo desenvolvimento, fazer com que nós tenhamos incentivo de indústrias para que venham a Cascavel, consequentemente gerando emprego e dando qualidade de vida à nossa população. Secretários, a senhora pretende, caso seja eleita, reduzir o número de secretários, de cargos comissionados, buscar uma economia maior ou não? É claro que reduzir é necessário, até porque diante dos recursos que nós temos hoje, olhando todo o nosso orçamento, a gente sabe que já tem verbas carimbadas, verbas que são destinadas. A gente não pode dizer aqui que a gente vai tirar um recurso de um local que é carimbado e passar para outra obra. Então nós temos que fazer uma análise criteriosa, temos pessoas capacitadas para poder fazer esse estudo geral, para que nós possamos gerir, para que nós possamos governar Cascavel como ela merece. Então não vai ser fácil, eu entendo isso. Mas eu creio que nós oportunizando empresas chegarem a Cascavel como polos industriais nos 4 cantos da nossa cidade, fazendo que dentro desses polos industriais também tenhamos os nossos pequenos e médios empreendedores. Inclusive ontem era o Dia Nacional das Médios e Pequenos Empreendedores, das MPS, onde gerou emprego a nível nacional, foi a maior porcentagem
durante essa pandemia. Tudo isso nós vamos incentivar. As mulheres fazer parceria público-privada de centros infantis. Imagine só, Zé Roberto, nós termos um polo industrial e lá as nossas mulheres estarem trabalhando e com a parceria das próprias indústrias que lá estão, fazer centros infantis para que as nossas crianças estejam perto das mães. Olha só, isso é difícil? Claro que é difícil. Nós vamos conquistar? Vamos, de uma forma de uma gestão, cuidando do dinheiro público e fazendo essas parcerias, que é muito importante para o nosso município. Em relação à saúde, o que a gente observa, quanto mais investe, mais pessoas têm buscado atendimento, e até em razão da crise agora, algumas pessoas deixaram o plano de saúde e estão buscando o atendimento público. E quando melhora o atendimento público, os prefeitos anteriores têm falado assim, não, nós melhoramos o atendimento da saúde básica, por exemplo, mas mais pessoas têm procurado e a gente nunca vai chegar aí a resolver essa questão. A gente pode observar a questão de leitos, por exemplo. Sim. Doutora Inês, com a pandemia, vários leitos vieram para cá e esses leitos vão continuar. É um ponto positivo, de alguma forma, o aumento do número de leitos. Na saúde, o que a senhora pretende fazer caso seja eleita para melhorar o atendimento à população? Então, a saúde sempre vai ser uma situação bem delicada, mas nós temos que analisar que Cascavel já investe 33%. Mas nós não podemos deixar isso somente para o poder público municipal. Nós temos que chamar para a responsabilidade o Estado, bem como a federação. O que eu pretendo é trabalhar a prevenção. Porque quando nós trabalhamos a prevenção na saúde, consequentemente nós vamos diminuir as filas que existem nas unidades de saúde. Inclusive, cabe aqui salientar, Roberto, que a unidade básica da família, que está ali, eu até cito sempre um exemplo, que eu tive a oportunidade de levar minha tia ali na unidade de saúde do Lago Azul, e o médico, ele ficou 40 minutos com a minha tia. Foi uma consulta qualificada, uma consulta assim que não tem como falar. Foi ótimo. Então, a gente vê que na básica isso está muito bom. Claro que tem que melhorar, tem a questão das filas que nós temos que ver, mas se nós trabalharmos a prevenção, a gente vai conseguir. Como tem um programa que eu quero instituir aqui no município de Cascavel, que inclusive vem de um vereador nosso, é de nós termos o Centro de Diagnóstico Precoce do Câncer. Por exemplo, o funcionário público, vamos colocar, ele vai tirar férias. Então, ele já faz seus exames para poder fazer a prevenção, seja o homem, seja a mulher, para que ele possa diagnosticar. Porque isso é muito mais barato para o SUS. É muito mais barato para a saúde pública municipal. Porque quando ele está com a doença, quando ele já está com o câncer, isso aumenta 10, 15, 30 vezes maior, que a gente não tem como mensurar isso. Então, esse centro de diagnóstico precoce vai ser de suma importância para nós esvaziar as unidades de saúde. Então, isso é um trabalho também. Nessa questão das pessoas que têm o problema cardiovascular, né? Ela tem aquele remédio que ela vai lá na unidade de saúde e não tem o remédio dela, tem que aqui vir no centro. E às vezes não tem o dinheiro para poder pagar nem o transporte. Então, se a gente caracterizar através de um estudo social que ele necessita, que ele é de baixa renda, que ele tem vulnerabilidade, por que não a gente não dá o transporte gratuito para ele? Porque ele vai lá, vai carimbar sua receita, vai voltar para sua casa com seu remédio. Muitas pessoas ficam sem tomar o remédio porque não tem condições de poder vir. Ou depende do vizinho, ou depende de uma carona, e isso acaba sobrecarregando. Então, isso é prevenção, isso é cuidado, é isso que nós temos que fazer na saúde pública de Cascavel. Cascavel tem a gestão básica, Foz do Iguaçu, gestão plena em saúde, Maringá, outra cidade com gestão plena em saúde. Outro dia nós conversamos aqui, já há algum tempo, o secretário de saúde, Thiago Stefanello, dizendo que Cascavel já está preparada para a gestão plena em saúde. A senhora implantaria a gestão plena em saúde, caso fosse prefeito? Todos os requisitos. Temos obrigação. Isso é obrigação do próprio governo municipal. Tem essa obrigação. Ele tem que ir para a plena. Isso não tenho dúvida. E outra situação que a gente tem que ver são as cirurgias eletivas. É inadmissível uma pessoa que fraturou o seu cotovelo, ou o próprio dedinho, ficar 6 meses dentro de casa para poder esperar. Isso não existe. Nós temos que ter forças suficientes, recursos suficientes para fazer com que essas pessoas sejam atendidas de imediato. Essa é uma luta, mas eu tenho certeza que com uma boa administração e angariando recursos nós vamos fazer. Um outro setor importante que tem também uma fatia grande, digamos assim, do orçamento é a educação.
as escolas. Como que a senhora pretende trabalhar, caso seja prefeita, para melhorar a educação em Cascavel? A educação, nós temos uma educação exemplar. A questão maior se fala das filas, que a gente sabe que as mães necessitam. E isso agora vai aumentar muito, porque diversas escolas particulares, as próprias mães evadiram, os pais tiveram uma evasão indo para as escolas municipais. É um problema sério que nós vamos ter que enfrentar isso logo agora na gestão. Mas não tenho receio disso, nós vamos encontrar os meios adequados para que nós possamos diminuir, principalmente com parceria público-privada. Uniforme escolar e sempre muita seriedade. Outro dia a senhora dizia a respeito das licitações, dos pregões. Exatamente. Nós temos aqui em Cascavel... Com muita lisura, com muita responsabilidade, Zé Roberto, porque cuidar do dinheiro público não é fácil. Tem que ser muito transparente, porque a pessoa, quando ela paga o imposto, ela quer ver esse dinheiro devidamente aplicado na sua comunidade, enfim, na cidade de Cascavel. E é isso que nós vamos fazer. 11h54, estamos conversando com a Inês de Paula, candidata a prefeita de Cascavel pelo PP. Se a gente for observar, e a senhora já falava um pouco sobre a questão econômica também, a abertura para novas empresas. A gente ouvia muito falar no passado de que haviam grupos, grandes empresários, que impediam investimentos aqui na cidade. A gente já pôde observar também melhorias no aeroporto, alternativas sendo criadas. A senhora não vai interromper nenhum grande investimento, alguém que queira, grande empresário, chegar a Cascavel? Jamais. Até ao contrário disso. Eu vou citar um exemplo, tem uma empresa, não vou citar aqui o nome, não sei uma, é várias, que querem um incentivo do município para poder instalar a sua empresa. E às vezes não consegue. E acabam indo para onde? Para outros municípios aqui na nossa região metropolitana. Então nós temos que fazer com que essa indústria, com que essa empresa, ela se instale aqui. E isso é muito importante, porque isso vai gerar emprego, vai gerar imposto aqui para o nosso município e, consequentemente, dar uma qualidade de vida. Eu, sim, vou procurar sempre trazer o desenvolvimento socioeconômico, trazendo sempre pensando no crescimento sustentável do nosso município. Jamais impedirei qualquer indústria para poder chegar aqui em Cascavel e ser instalada e trazer o benefício a Cascavel. E com a coligação enxuta, PP e Solidariedade, a senhora acha que ficaria mais fácil? Se alguns entendem que quando a coligação é maior, ela alcança mais pessoas. Por outro lado, a senhora entende que essa coligação mais enxuta para administrar é melhor, tem menos compromissos. É claro, eu não tenho aqui... Eu e o Léo Mion, que cabe aqui também falar dele, de um homem sensível, um homem que aceitou ser meu vice. Então isso para mim é valioso e essa sensibilidade dele vai ser transformada também em cumprimento às obrigações aqui ao nosso município. Então eu não tenho receio disso, nós não vamos fatiar nada, nós não temos compromisso para poder, você vai estar aqui junto à Solidariedade ou junto ao Progressistas e você vai ter secretaria tal, secretaria... Não, jamais. Nós temos pessoas competentes, nós temos funcionários públicos responsáveis, todos eles, que têm condição técnica para poder estar assumindo. Então, é aquilo que eu falo, Solidariedade e Progressistas fizeram uma união, principalmente com o objetivo de lutar, cuidar do dinheiro público de Cascavel. A senhora tem mais 2 minutinhos agora para falar, inclusive, diretamente para o eleitor, lembrar o número e dizer por que Inês de Paula é a melhor opção para Cascavel para os próximos 4 anos. Olha, Zé Roberto, quero aqui agradecer novamente esse espaço e pedir às pessoas que estão ouvindo, assistindo pela internet, para que vote no 11. Acredite na Inês de Paula e também no Léo Mion, porque nós temos a grande responsabilidade de um município grandioso que está num polo importantíssimo a nível nacional, a nível internacional, e nós vamos cuidar do dinheiro público com grande responsabilidade, no lema de cuidar, de proteger, de inovar. É isso que nós queremos. Nós temos pessoas capacitadas dentro do município, queremos trazer o desenvolvimento socioeconômico para o nosso município, de grande pujança como e consequentemente não é o 4º nem o 5º, vai ser o 2º, às vezes até o 1º município melhor do Paraná. Então vote no 11, peço o seu voto a você que está aí ouvindo, a você que está assistindo. Acredite na Inês de Paula e no Léo Mion, no número 11. Muito obrigado pela entrevista. Conversamos com a Inês de Paula, tem 51 anos, mora em Cascavel há 36 anos, é advogada, foi secretária municipal, portanto ocupando essa função pública, e foi a nossa entrevistada nessa série de entrevistas
Amanhã estaremos recebendo aqui o candidato Paranhos, do PSC. Lembrando que essa série de entrevistas ela teve início ontem. Conversamos com o candidato Evandro Roman, acabamos de conversar com a candidata a prefeita, a única mulher disputando a prefeitura de Cascavel, Inês de Paula, do Progressistas. Amanhã, eu repito, Paranhos. No dia 8, quinta-feira, estaremos recebendo o candidato Major Arsênio, do PRTB. Na sexta-feira, o candidato Márcio Pacheco, do PDT. Na terça-feira, nós não teremos no sábado a entrevista e também não teremos a entrevista na segunda-feira. Aí sim, na terça-feira, o candidato Carlos Moraes, do Avante. Dia 14, quarta-feira, Paulo Porto, do PT. E dia 15, quinta-feira, fechando essa série de entrevistas com os candidatos que disputam a prefeitura de Cascavel, Juarez Berté, do Democratas, será o nosso entrevistado. CBN Eleições 2020.